Olá, tudo bem? Iniciando mais uma gravação do Feminino Cast, um espaço, como você sabe, de muita inspiração. Nós temos uma curadoria muito bacana e trazemos mulheres que realmente fazem a diferença. Não se esqueça aqueles recadinhos básicos. Estamos quinzenalmente às quartas-feiras, 19 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify. E aqui ao meu lado eu tenho a minha amiga Amanda, que já esteve do outro lado, né, Amandinha? E hoje ela está aqui comigo, me ajudando a entrevistar uma mulher incrível que a gente já vai falar. Sim, bem feliz com o convite, muito obrigada mais uma vez de estar aqui. A gente até brincou quando eu participei que a gente tinha uns 5 para gravar. E Tinha. estou muito feliz de trazer tantas mulheres incríveis que eu conheço, que fazem parte da minha jornada, da minha trajetória, e essa de muitos anos. É bem especial a história dela e o contexto dela. E eu falei, Ale, você tem que entrevistar essa pessoa. E eu esqueci de dizer que a Amandinha, ela é a criadora de um dos maiores eventos femininos, o UOL Mulher, Exato, certo? Fala um sim. pouquinho mais disso antes da gente passar para a nossa convidada. É um projeto bem especial que está aí há alguns anos na minha vida e se tornou um dos maiores eventos para mulheres aqui no Brasil. Mas além desse evento, a gente tem um movimento durante o ano com várias ações no universo wellness e business. Inclusive, essa entrevistada tem um projeto lindo que faz parte desses projetos que a gente está sempre em movimento. Então, é bem especial. Paralelo a isso, eu tenho uma das maiores campanhas de combate à violência contra a mulher, que é a campanha Eu Não Deixo Passar. Então, um projeto também muito bonito. Além disso, eu tenho uma mentoria para meninas, que é um projeto social, meninas pretas que estão no final da faculdade, que acabaram de sair dela. A gente orienta e mentora. Então, eu falo que a UOL é um ecossistema, é um movimento feminino com projetos de business, lifestyle e social, para que a gente consiga aí, unir forças de mulheres tão fortes para fazer diferença na vida de outras mulheres. Então, como você pode ver, não é à toa que a Mandinha está aqui. E ela sempre fala uma coisa que ela sabe que eu vou dizer. A Mandinha é ponte, algo que desde a primeira vez que ela falou isso daqui, isso daí, eu trago assim para a vida, porque é algo muito importante. Então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. A Cris Dias é cosmetóloga, tricologista e fundadora do grupo Laces Hair. Quem não conhece o Laces Hair? Um ecossistema de beleza consciente que nasceu do legado da sua mãe, inspirado, olha que bonito, no avô barbeiro naturalista, e que hoje é uma referência nacional em tratamentos capilares naturais, tecnologia verde e inovação sustentável. Quem já foi ao Lace sabe que você entra lá respirando, né? Tem uma atmosfera totalmente diferente. Cris, primeiramente, muito obrigada por você estar aqui conosco. E eu gostaria, além de te agradecer, já passando a pergunta que eu gosto sempre de entender a pessoa que está aí sentada. Quais são as suas referências de beleza sustentável? Quem era a Cris, menininha lá, já sonhava que estaria nesse mundo? Olha, primeiro, muito obrigada, doutora Alessandra, Amanda, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da história da minha vida, né? Porque, na verdade, o Laces faz parte dessa jornada de vida, porque eu comecei a trabalhar no Laces com a minha mãe junto, eu tinha 15 anos de idade. Então, é uma vida toda, hoje eu tenho 52 anos, né? Então, é uma vida toda dedicada ao que a gente chama de beleza gradual, beleza conectada ao bem-estar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente nunca imagina onde vai chegar, né? Mas eu gostava, assim como minha avó, isso eu aprendi muito dentro de casa, a inspiração da natureza, né? Então, desde pequena, eu sempre fui muito conectada desde uma brincadeira com as plantas, cultivar. Eu via minha avó todo dia no jardim regando as plantas e conversando, achava até que ela era meio maluquinha. Falava, gente, mas por que ela está conversando com as plantas? Porque meus, né, pequena, não entendia essa conexão de ser um Aham. ser vivo, né? Aquela coisa assim. E hoje eu entendo, porque de fato conversar com as plantas faz todo sentido para mim, Eu acho porque lindo. porque de fato elas são vivas, né? Elas Sim. interagem, elas estão ali no nosso jardim. Então, assim, hoje, né, através do meu trabalho, da beleza, o que eu procuro levar para as mulheres e para as pessoas que entram dentro do Laces é justamente plantar essa semente dessa reconexão com a sua ancestralidade, com a sua natureza, para que a gente busque a melhor versão, seja através do seu momento, né, de bem-estar ali no seu dia a dia, quando você cuida da sua pele, do seu cabelo,
até no momento de beleza dentro dos nossos espaços. Então, eu sou muito assim, orgulhosa no sentido de ser muito feliz de fazer o que eu amo. Claro que isso não significa fazer 100% do tempo aquilo que você gosta, né? Porque hoje em dia a gente tem que colocar isso claro, né? Porque as pessoas acham assim, você faz o que você gosta, nós como você é sortuda. De fato, eu agradeço a Deus todos os dias, mas tem muito perrengue que Não a gente... adianta romantizar, né? Não, tem muito perrengue que a gente passa, porque faz parte da vida, né? Sim, sim. Quando você quer ser disruptivo, né, fazer coisas diferentes, tem uma jornada de Claro. abrir a mata com facão, né? Você Sim. vai na frente. Então, bem isso. eu acho que essa é a minha jornada, é levar uma beleza mais consciente, mais conectada com respeito ao meio ambiente, e que é possível ser acessada por qualquer pessoa, desde que você tenha atitude mais consciente. É isso aí. Antes de passar para a Amandinha, Ale, nada de doutora. Aqui somos três amigas maravilhosa. conversando, meu amor, Obrigada, tá bom? obrigada. Vamos lá, Amandinha. Falar da Cris é um prazer enorme, porque, como eu falei, ela faz parte da minha trajetória há muitos anos. Eu acho que nosso caminho se cruzou e a gente tem muito em comum. E eu admiro muito o trabalho dela. Quando ela fala sobre a ancestralidade dela, eu já falei isso para ela, eu me conecto com a minha. Eu sou neta de Índia, então eu também tenho muito isso da erva, das plantas. Eu converso com as plantas, porque eu vi a minha avó conversando com planta. E voltando ao que você falou no início, eu acho que essa é a ponte que a gente precisa deixar para as nossas mulheres, né? Eu acho que vem uma geração se perdendo um pouco dos nossos movimentos, da nossa originalidade. E eu acho que você traz muito isso. Porque, como você falou, você é muito disruptiva. E continuar no meio que você vive, fazendo o que você vive, abrindo caminhos que você segue abrindo, é uma forma da gente deixar o nosso legado, né? Sim. Uma das coisas que a gente conversou bastante no podcast é sobre isso. Porque eu Verdade. acho que é uma responsabilidade nossa. A gente também fez recentemente uma palestra lá na Soho House e a gente falou muito sobre Verdade. o nosso legado. Eu acho que nós, mulheres, e quando alguém me fala que eu realmente sou ponte, eu até brinco, quando eu escrevo meu chat GPT, ele fala a mesma coisa, e as pessoas, quando falam, digam uma palavra sobre Amanda é ponte, eu acho que você tem muito isso, que é exatamente essa ponte. Eu acho que é a responsabilidade que a gente tem, que é deixar esse legado para outras mulheres, que é mostrar esse caminho para outras mulheres, e que é abrir e a gente fazer com que isso seja uma continuidade. Claro. Né? E eu acho que você faz isso muito bem, o podcast também traz muito isso. Mas, Cris, falando um pouquinho de o que é que a gente deixa, acho que a gente conversou inclusive um pouco lá fora sobre isso, o quanto a saúde mental é importante. Inclusive, eu até brinco, eu falo que o Laces é minha válvula de escape para a minha saúde mental. No meio do agito, do caos, não é só sobre um cuidado de um cabelo, é um cuidado de corpo e mente. Fala um pouco mais sobre esse trabalho que você faz, que eu acho que vai desde a matéria-prima que você usa até tudo que você, né, desenvolve. Fala um pouco mais. Eu acho que é interessante, vou dar 2 caminhos aqui sobre isso. Assim, primeiro, a gente tem que lembrar que somos natureza. Então, isso, às vezes, a gente esquece, né? Ou até porque foi nos colocado na vida moderna, o capitalismo e tudo mais, que a gente tinha que se distanciar da natureza para que a gente tivesse luxo, para que a gente tivesse uma vida moderna. E, na verdade, hoje a gente está muito conectado, precisa estar conectado com a natureza. A natureza está gritando para que a gente se conecte a ela e a gente respeite, a gente tenha essa raiz profunda, né? Então, a gente precisa lembrar, quanto mais distante da natureza a gente estiver, mais desequilíbrios físicos, e aí quando eu falo é corpo, mente e espírito, né? A gente vai ter como doença do nosso corpo, Verdade. da nossa ferramenta divina, né? Que é perfeita, a gente que atrapalha o sistema, né? Então, assim, quando a gente fala de beleza gradual, é uma conexão, né, entre esse equilíbrio do reflexo do espelho, né, de um cabelo bem feito, de um cabelo, né, bem cortado, bem colorido, só que também o reflexo de uma beleza que vem de dentro. Eu gosto muito das medicinas ancestrais, né, o hinduísmo fala muito sobre, o Ayurveda fala muito sobre uma palavra que chama Sundarya, né, que em sânscrito significa o que é beleza. Beleza é o que transborda o coração. Então, por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente ter um reflexo no espelho conectado
moderno, né, referente, né, se a gente internamente não tem esse equilíbrio. Né? A gente Verdade. hoje vive essa desconexão, a gente é a sociedade, a gente tem no planeta, é a primeira vez que a gente tem 7 gerações vivendo no mesmo planeta ao mesmo tempo. Olha só. Só que, ao mesmo tempo, toda essa sabedoria disponível, a gente não consegue se conectar a essa ancestralidade. A gente é totalmente conectado pelas mídias sociais, só que desconectado dessa ancestralidade, de ser natureza e de se conectar a essa sabedoria da natureza. Então, o que eu proponho, né, dentro dos nossos espaços é que a gente, claro, de uma forma muito sutil, através dos produtos, através dos aromas, através do toque, através dos rituais, você se conecte com essa sua ancestralidade. As mulheres lá atrás, se a gente for levar, né, os nossos povos originários ou mesmo ancestrais, as mulheres, como que elas viviam? Elas viviam em grupo. Elas ficavam nas cavernas, nos centros, se conectando à natureza. E toda uma geração, não era uma mãe e filha, mãe, filha, avó, tia. Exato, todo mundo. as sabedorias, porque a gente trocava, a gente era... Por que todas essas pessoas, todas as mulheres se conectam com as plantas? Né? Se você, por mais moderna que você seja, você se lembra de uma avó que falava de um chá, que falava de uma sabedoria, de uma coisa, de uma benzedeira. Sim. Todas nós temos isso, porque isso na raiz do feminino, ele é muito presente na nossa ancestralidade, está na nossa epigenética. Né? A ciência já fala sobre isso. Então, você adentrar um espaço de beleza, que normalmente é muito feminino, é muito conectado ao feminino, é um lugar de embelezamento, quando você soma isso, o bem-estar, que é essa conexão de uma beleza de corpo, mente e espírito, que é essa tríade muito estruturada, você consegue, de fato, ter o que eu falo que é a beleza que vem de dentro, que é essa beleza gradual. Então, os nossos espaços, eles estão muito conectados com a saúde mental, com a reconexão através dos sentidos, né? Através dos nossos 5 sentidos. Você sentir um aroma, quando você cheira um nosso produto, o que você está cheirando é um cheiro natural de uma planta. Sim. Não é um cheiro sintetizado em laboratório. Então, a gente lembrar da função do nosso olfato é se conectar com aquilo que tem uma profundidade no nosso sistema e que produz hormônios, produz enzimas. Então, a ciência já fala sobre a importância de você naturalmente se conectar. A nossa pele, que é o nosso tato, é onde você aplica os produtos, é o nosso limite entre dentro e fora. Sim. É a conexão. Né? É a sua conexão de nutrição das suas células. Então, hoje a gente já sabe, a ciência faz, por exemplo, a reposição hormonal através da pele. Sim. Então, significa que você tem essa absorção. Então, é muito poderoso o sistema. É que a gente acabou se desconectando de ser natureza, esquecendo desse potencial. Então, tudo que eu faço ali dentro dos nossos espaços, dentro do produto, é a gente plantar semente dentro das pessoas que entram ali, se conectam com a nossa marca, para que a gente possa descobrir o caminho, porque é individual, é o que eu falo, né? Você estava falando muito das nossas diferenças. A gente é quase 9 bilhões de DNAs, né? Sim. Pelo mundo. Será que o divino, o que a gente quiser acreditar, fez 9 bilhões de DNAs para a gente ser igual? Não, porque cada uma de nós tem um legado a deixar, um legado a descobrir. Verdade. Porque é único. Uhum. Então, eu acho que assim, né, fazendo o meu papel, assim, o que eu gosto, né, de buscar dentro dos atendimentos é que a gente proporcione esse momento de reconexão para que a gente possa, de fato, achar essa jornada que é individual, mas que através da beleza, através da conexão, através do bem-estar, você vai se equilibrando, e quando você equilibra dentro, você equilibra fora também. Tudo isso que você falou, a gente percebe, em primeiro lugar, te ouvir falar, a gente percebe que os seus propósitos são muito profundos, né? E como você mesmo disse, vem de uma ancestralidade. Para mim faz sentido. Não é apenas uma...
não sei se eu estou certa, mas eu vejo que a beleza é uma consequência do bem-estar, né? E a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas o bem-estar, você se amar, é muito importante para a mulher, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Tanto que você tem um trabalho muito bonito com relação a isso. Então, faz todo sentido te ver falando, a gente percebe que é um propósito que vem das raízes mesmo, né? E falando nisso, a Laces, outra coisa que me impressionou muito foi a questão do seu cuidado com o meio ambiente, né? Vocês usam água tratada, ingredientes orgânicos e processos de verdade sustentáveis, né? O que significa fazer sustentabilidade sem ser marketing, e sim uma cultura da sua marca? Sim. Assim, a raiz de todo o trabalho, ela começou olhando para a natureza, que era o que foi que o meu avô, que era esse barbeiro naturalista, quando veio da Espanha, ele se inspirava nas plantas, no benefício das plantas, para fazer os produtos e os rituais, que é o início da nossa vida. Então, respeitar a natureza é algo fundamental. Eu falo que a gente fala sobre sustentabilidade sem saber que existia essa palavra. É. A gente falava sobre ecologia. Aham. Então, respeitar a natureza é fundamental. E a gente tem feito um trabalho, né, ao longo da nossa jornada de vida, tentando devolver de alguma forma aquilo que a gente acredita que é a preservação vital para a nossa existência. Então, o que a gente pensa, né? Por exemplo, um salão de beleza, o que ele usa muito? Energia, usa muita água, descarta no meio ambiente, né, o lixo. Então, assim, como que você minimiza essa pegada, né, no meio ambiente? Então, a gente tem o que a gente fala que é um ecossistema de beleza, Uhum. onde a gente pensa desde a escolha da matéria-prima, onde você tem uma conexão com os povos ribeirinhos, com os povos da floresta, quilombolas, para que você faça uma boa escolha de uma matéria-prima de fonte renovável, sustentável, comércio justo, até isso virar um produto e um ritual dentro dos nossos espaços. Então, por exemplo, né, quando você faz um produto com murumuru lá da Amazônia, onde tem uma comunidade que se sustenta de uma forma limpa, de uma forma preservando a floresta, fazendo com que esse murumuru seja sustentável. E você mantém isso num produto, e você vai lá e consome o produto, você de alguma forma mantém o comércio com a floresta, porque toda essa sustentabilidade chega lá mantendo as pessoas na floresta, você mantém a floresta viva. Então, isso é o que a gente fala de não só ser sustentável, mas regenerativo. Quando você faz os nossos espaços, por exemplo, a gente tem captação da água da chuva, a gente lava cabelo com água da chuva. Então, você utiliza uma água que normalmente seria, né, descartada, faz a purificação dessa água, utiliza nos lavatórios, depois purifica novamente e utiliza nas plantas e banheiro. E depois manda para o sistema de uma forma limpa. A gente faz compensação de carbono desde 2014, totalmente voluntário, né? Então, tentando neutralizar todo esse processo da beleza, né? A gente às vezes não pensa, a gente pensa na alimentação, muitas vezes agora na moda, e não pensa no que a gente está passando na nossa pele, que a hora que a gente vai tomar banho, isso vai para os lençóis freáticos e vai poluir o solo, vai poluir a água, e isso deixa, né, um desgaste no meio ambiente. Então, o Laces, assim, ele não é o que a gente fala, nós não somos especialistas em sustentabilidade, mas a gente tenta fazer a nossa parte e a gente espera que o consumidor. A gente fala, né, que a gente nem coloca isso no marketing, mas a gente faz justamente que o consumidor possa se inspirar em pequenas ações para que a gente consiga fazer grandes Fazer ações mais. juntos. E uma consciência social muito grande, né? Quando você fala desse seu cuidado e desse comércio vivo, foi assim que você, né, deixando a floresta, né, sem ela ser degradada, ou seja, você utilizando ela, mas de uma forma consciente, né? Sim. Você tem essa consciência social, porque essas populações se beneficiam também, né? Enfim. E isso você faz há muitos anos, né? Você é Sim. muito pioneira. Eu acho que um dos outros pontos que eu, particularmente, como faço, sou cliente do Laces há muitos anos, as mechas, né, Cris? Eu acho que para mim,
é uma das estatísticas que mais me chamam a atenção. Eu acho que você pode falar até em números, porque Sim. no meu ponto é um pouquinho assustador, o quanto que mechas que mulheres fazem com tanta frequência, Deus, a diferença dos salões tradicionais e pro laces. Então, eu acho que isso É acho que são muito legal. toneladas São. diárias, né? Fala um pouco. A gente tem uma ferramenta sustentável, que é uma ferramenta reutilizável, né, para mais de 2.000 aplicações. A gente fez uma pesquisa quando a gente começou a usar, que foi em 2011, quando se nem falava sobre sustentabilidade, Sim, né? você A é bem gente, pioneira em muita coisa. todos os dias são descartadas 15 toneladas de papel alumínio, Uau. só em São Paulo, para as Eu lembro que mulheres essa estatística é ficarem bem louras. assustadora. Então, assim, você imagina 15 toneladas de um alumínio que é diferente da latinha, né? Por que a latinha tem muito mercado, né? É reciclada? Porque tem mercado, alguém compra a latinha. Sim. Então, ela gera um recurso e aí acontece a questão comercial. O papel alumínio, que faz as mulheres ficarem loiras, acaba sendo descartado de forma incorreta, com o produto do clareamento e não é reciclado. Então, são 15 toneladas de lixo, de fato, que todos os dias vão para os... Nunca tinha pensado Todos nisso. Que os dias absurdo. só em São Paulo. Só em São Paulo. Eu acho que você pode até continuar, mas uma outra coisa, que quando a gente vai para a área da medicina, o alumínio é um dos os produtos mais Tóxicos. impactantes na saúde feminina. Seja na menopausa, seja no período reprodutivo, são tantos fatores, às vezes doença autoimune causada, a improdutividade, né? Quer dizer, muitas mulheres às vezes estão tentando engravidar 1000 anos, tira alumínio 1000% da vida. Sim. Mas assim, tem mulheres que não podem usar nenhum um produto que tem um zíper. Que loucura. Porque aquilo. Quando você vai para a área da saúde, é muito longo. E a gente tá falando de 15 toneladas só em São Paulo e a gente tá falando só de cabelo. A gente não tá falando de outros fatores e outras situações. Então, quando realmente a gente mexe num todo e a gente entende que não é só um legado que ela tá deixando do negócio dela, é um legado e um movimento que vai tentando ali fazer um pouco, e é algo que você realmente faz há muitos anos, Sim. de forma quase que única por muito tempo, foi bem pioneira, que eu acho que... E é engraçado, assim, eu durante 10 anos eu fui palestrante de uma principal feira de cosmético no Brasil, uma grande feira que acontece para cabeleireiros, e assim, meu tema era mechas sustentáveis, porque eu queria justamente inspirar essas pessoas para falar, gente, é muito lixo que se descarta para a mulher ficar loira. Né? Então, assim, e fora que é mais agressivo, porque o alumínio ele é incompatível com o produto de fazer mechas. O risco de quebra, de aquecimento... A interação química é ruim. é ruim. Então, assim, foi uma maravilhosa adaptação que fizeram há 50, 60 anos atrás, mas como é difícil você mudar uma cultura. Então, assim, é um desafio. Eu até, assim, desisti dessa coisa de impactar os cabeleireiros porque era muito difícil. Durante 10 anos eu falei, não, eu doava meu cachê, não ganhava para isso, mas ia lá justamente porque eu acreditava que isso era algo que tinha que ser mudado. Só que Mas tem, Cris, então, uma forma de ser feita? tem uma Porque forma. isso eu acho que é importante a gente dizer, porque, como vocês podem ver, eu faço luzes. E eu não sabia. Mas isso, então é importante a gente contar. E eu acho que assim, tem uma coisa que o consumidor tem que entender para que ele chegue para o cabeleireiro, porque se faz mechas com papel alumínio há mais de 60 anos. Se aprendeu, todas as escolas ensinam com papel alumínio. Tá. Então, hoje existe técnicas que não usam papel alumínio e existem formas, né, aquele papel que separa, que são biodegradáveis, então é melhor do que o papel alumínio. E tem essa ferramenta que a gente já usa desde 2011, que é uma ferramenta italiana que existe no mercado, que dá para mais de 2.000 aplicações, que é um rolinho, parece um rolinho, chama Roll Meshes, que é um rolinho que parece um bigodinho permanente, antigo, mas que é super eficaz. Então, assim, o que eu peço para o consumidor é que, de fato, você que é loira, entenda que existem formas mais sustentáveis e o que você está fazendo no cabelo deixa um rastro para o lixo, né? Então, assim, é muito importante a gente mudar o hábito.
Eu vou né? repassar essa informação, porque de fato eu não sabia. E eu vejo, quando você fala de todas essas questões que discutimos até agora, que chega uma hora que você fecha o ciclo e você precisa voltar. Repensar. É bem isso. Exatamente, repensar, se reconectar, porque chegou no limite, Sim. sabe? A humanidade está adoecendo. Então, Exato. nós temos que voltar, e tudo isso que você está falando é extremamente A importante. gente já, com nossa forma de vida, a gente já precisa de 1,5 planeta para fazer. Né? A gente já chega em julho, a gente já usou o nosso saldo. De julho para frente, a gente já está na conta, já está negativo. Negativa. Então, assim, é necessário que a gente entenda através do nosso hábito, né? E o que eu falo, assim, eu falo uma frase que, assim, o consumo é um ato político. Aonde você coloca a energia do seu dinheiro é o que você vai levar essa empresa para o futuro e o futuro que você quer deixar para seus filhos, seus netos. Então, assim, é importante. E, assim, esquece que você, mas quem sou eu na fila do pão? Você é muito importante. Sim. Porque, assim, o oceano, ele só é oceano porque são muitas gotas que fazem parte do oceano. Então, você é uma gota de um oceano muito importante. Se você fizer essa sua mudança de repensar, e eu não estou falando que a gente não. É impossível ser 100% sustentável. O Laces, por exemplo, eu estou em constante transformação, mas eu tento fazer melhor na próximo consumo. Então, assim, eu vou consumir o cosmético. Eu não estou falando só para consumir Laces, não. Tem muitas marcas, né, de Sim. consumo consciente de beleza limpa, que usa ingredientes mais sustentáveis, que tem uma logística reversa. Tem muitas marcas hoje. Mas é isso. Eu vou consumir da K-Beauty, que vem lá da Coreia, ou eu vou consumir do Brasil, fomentando a economia local. Eu vou procurar uma marca de consumo consciente, de beleza limpa, para usar minha maquiagem. Eu vou comprar o meu próximo rímel, eu vou buscar uma marca de beleza limpa. Eu vou comprar meu próximo shampoo, eu vou buscar uma marca de beleza brasileira que vai fomentar. A nossa biodiversidade é riquíssima. É uma cultura que a gente tem que disseminar, né? E você falando sobre isso me lembrou muito, porque com as minhas sobrinhas, que eu não tenho filho, mas eu acabo tendo a pauta maternidade muito envolvida com elas. E com uma bebê recente, eu entendi o quanto o erro tá desde o início. Porque o cosmético do bebê, ele já é 90% errado no Brasil. Algumas marcas estão se preocupando, algumas poucas raras mães entendendo que vai desde uma pomada que você passa errado no seu recém-nascido até uma puberdade antecipada. Então, são tantos fatores que eu acho que quando a gente não volta nessa ancestralidade de entender onde foi que a gente errou, onde foi que a gente mexeu, e isso me faz lembrar, até antes de eu entrar no outro assunto, uma imagem que você me falou e eu tive na minha mente, que foi uma roda, se não me engano, foi no período de pandemia, com mulheres do litoral, acho que de Alagoas, que você fez, foi do Rio Grande do Norte, que você foi conversar com Sim. elas uma a uma e ela Rio Grande do explicando Norte. qual era o cosmético que tinha ali naquela região. Então, como eu também sou do Nordeste, quando a gente vai para áreas mais simples, e às vezes essas áreas mais simples elas estão no meio do luxo, né? E a gente conversou Exatamente. sobre isso, no meio de resorts, é bem diferente, mas é diferente o quanto elas ainda convivem, vivem, uma faz o cabelo da outra, uma lava o cabelo da outra. A Cris me falou muito dessa história e me fez lembrar que aonde está esse distorcido? Quer dizer, em alguns locais ainda existe esse grupo, mulheres, comunidades que ainda utilizam ervas, plantas, e outras que utilizam produtos e vão desviando o tradicional. Eu acho que o problema do nosso país, assim, né? Eu sou uma brasileira super orgulhosa de ter nascido aqui. Eu acho que a gente é diverso culturalmente, como povo. A gente tem biodiversidade, a gente tem 6 biomas maravilhosos, mas o nosso problema é a nossa autoestima. A gente valorizar o que é daqui. A gente não valoriza pela nossa, talvez, colonização, É a verdade. nossa história ancestral, de como a gente se construiu como sociedade. A gente está vivendo um momento agora, né, de uma super crise, né, econômica, o mundo, tá? Pós-pandemia,
pandemia. Mas eu acho que assim, quando a gente olha para essa comunidade que tem sabedorias ancestrais e que ela poderia valorizar, ela acaba não valorizando porque o marketing que é colocado para ela é que aquilo não é legal, que aquilo Sim. não tem potencial, que aquilo não é bacana. O bacana é comprar um negócio lá 100% fóssil, de beleza fóssil, que está lá, que é acessível, e ela acha que quando ela passa aquilo, que tem um cheiro sintético, que não tem nada a ver sabe? Então, assim, a gente, pela nossa falta de autoestima, de valorizar o que a gente é como raiz, como povo, como cultura, a gente se deixa levar, né? No caso, essas mulheres eram mulheres que isso surgiu, esse papo surgiu, porque eu estava andando de bicicleta, eu tenho casa no Rio Grande do Norte, eu estava andando e a gente passa em muitas comunidades, assim, muitas aldeias, e eu parei para comprar uma água, não sei o quê, e eu sentada lá no ventilador, que estava muito quente, eu comecei a olhar a prateleira de cosmético. E aí eu olhava e falava, meu Deus do céu, só coisas assim fósseis, só coisas derivadas fósseis. O que são coisas fósseis? 100%, quando você pega um cosmético que é 100% de origem sintética, de origem Certo. fóssil, que vem derivado de petróleo. Tá. E eu comecei a olhar, né? E aí eu perguntei para a moça, o que que vende mais? Aí, a marca tal, que é a que está na novela das Aham. 9 e tal. E eu falei, tá. Aí eu perguntei assim, você toparia a gente fazer um bate-papo aqui com essas mulheres para eu entender, né, o que que elas têm de rituais, que elas acessaram a ancestralidade delas, e eu, como sou cosmetóloga, posso ajudá-las a conectar isso a esses cosméticos, porque é o que elas têm como realidade. Então não adianta você falar para elas, não usa mais isso aqui, usa seu óleo de coco, que é maravilhoso, que é orgânico, porque não tem contaminação Mais barato? mais barato. Não vai adiantar, porque é uma construção. Então vamos somar as duas coisas e foi incrível, assim, porque eu É. aprendi um monte de coisa, elas aprenderam comigo como somar essas duas forças, e é isso. E a gente vai devagar tateando esse lugar. Então, assim, eu acho que é você resgatar essa ancestralidade, porque existe esse conhecimento, mas esse conhecimento, ele é empírico, ele é uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam, mas como você valorizar? Você somar. Então, Verdade. eu acho que é isso. Falta a gente poder parar e olhar para essa nossa raiz e falar assim, putz, olha que legal, a minha avó falava isso, que hoje a medicina fala. Sim. Hoje a medicina tem estudos científicos falando que o nosso microbioma intestinal tem que ser tratado para que você tenha saúde na sua pele, saúde no seu... Tudo. Hoje é microbioma intestinal. E o que as nossas avós faziam? Cada 6 meses você tomava um vermífugo para você É equilibrar verdade. o seu microbioma. Você comia lá dentro uma canela, um cravo, não sei o quê. Lá vem a vó com coisa de vó. O chazinho que você tomava primeiro antes de tomar o remédio. Né? Então, assim, a benzedeira que usava a erva, porque a erva, ela tem atração por metais pesados, ela tem atração pela sua energia que não está em equilíbrio. Então, assim, tudo existe uma coisa que hoje a ciência está falando. Tudo Exato. tem sentido e pode ser mais simples. Pode né? ser mais É simples. meio que por aí. Cris, a gente está no Outubro Rosa. E ontem eu fiz um programa com 2 pessoas sensacionais. Uma delas é a Valéria Baracate, não sei se você conhece, ela é uma ativista da causa, ela está passando pela 6ª vez, né, o câncer de mama, e dessa vez já está um pouco mais avançado. E também recebi uma pessoa que veio representando o Instituto Vencer o Câncer, né, do Dr. Fernando Maluf, do Dr. Buzaide. Foi muito incrível. E eu não posso deixar de trazer esse assunto, 2 perguntas em uma, porque assim, você é uma mulher com muita sensibilidade, a gente percebe todo esse seu cuidado, toda essa volta à ancestralidade mostra uma pessoa que respira sensibilidade. E quando a gente entra no seu espaço, a gente se sente bem porque a gente recebe isso, é uma troca, né? Eu ando hoje em dia falando muito em energia, algo que eu te confesso que há um tempo atrás eu não falava, mas eu acho que a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo muito do que você está falando, né? Que as coisas podem ser mais simples, as conexões, as pontes são importantes. Então eu queria falar sobre 2 pontos. Primeiro, a mulher, a paciente oncológica, que eu sei que você tem atendimentos com essa preocupação.
E a questão da mulher que passa por uma situação, como eu falei, de vulnerabilidade e que ela encontra na autoestima um gancho para ela se começar uma recuperação interior. Fala um pouco de cada coisa para mim. Olha, eu acho que é um trabalho. Não é fácil, né, fazer esse trabalho, porque eu acho que toca, né, muito na gente primeiro, né, e depois, para você poder cuidar do outro, você tem que ter curado algo dentro de você. Então, eu acho que a gente lá no Laces faz, né, um trabalho com o Bem Querer Mulher já, sei lá, 8 ou 10 anos, onde a gente, além da questão financeira que a gente ajuda, a gente cuida de algumas mulheres todo mês. E essas mulheres que passam por esse momento de vulnerabilidade super difícil, né? É muito interessante como as histórias são dificílimas. E eu falo que Muito. quando entra uma mulher que passou por essa situação, ela cura muitas mulheres. Porque o Laces, assim, 80% são mulheres cuidando de mulheres, né? 71 encargos de liderança. Então, a gente é muito orgulhoso por ser uma empresa feminina que cuida de mulheres. E quando chega a esses casos, assim, eu falo que você cura, porque cada mulher, de alguma forma, tem que passar por aquela situação para cuidar, para conseguir cuidar, né? Nessa situação Sim. a gente já teve situações de arrancar unha, arrancar cabelo, chegar lá numa situação assim super difícil, né? Porque é cada coisa que você não acredita, né? Que é possível uma mulher passar. Mas, Sim. enfim, é muito importante. O feminino, né? Eu acho que até é muito diferente para o homem. A mulher, o feminino, a autoestima está completamente ligada a esse feminino, a essa conexão com o Concordo. bem-estar. Então, assim, é um papel muito importante você fazer com que ela se sinta cuidada. Você sabe que chega mulheres que elas não conseguem ser tocadas. Sim. Então, assim, é muito importante você conseguir resgatar essa conexão com o toque, com o carinho, que ela pode ser cuidada, que a gente pode cuidar do cabelo dela, que a Que gente ela pode fazer uma merece isso, né? maquiagem. Como? Que ela Que merece ela isso. merece esse espaço. E quando ela se vê bonita de novo, né, se reconhece no espelho, isso é muito importante. E as mulheres que também estão pelas questões de câncer, né, você vê a primeira coisa é a questão do cabelo. Sim. Né? Ela pode estar passando ali aquela doença terrível, mas ela se preocupa com o quê? Com o cabelo, porque o cabelo tem uma raiz do feminino, né? Tem uma raiz profunda de se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô saudável. Sabe, Cris, fazendo um parênteses, eu não sei se a Amandinha sabe, eu passei pelo câncer de mama, né? Em 2022. Na verdade, eu ainda estou no segmento do tratamento, graças a Deus. Eu falo quase que todo o programa, porque primeiro é importante a gente desmistificar algumas questões, a gente falar sobre a prevenção, como a prevenção é importante. Eu estou Super. aqui hoje porque eu peguei realmente muito no começo, né? E durante o meu tratamento de químio, eu usei aquela touquinha, De né, gelo. de gelo. E que é muito dolorida. E por que eu usei? Para que eu pudesse manter meu cabelo. É. Porque, como você falou, é muito importante. Eu só queria fazer esse parênteses, porque foi uma experiência, assim, perder os cabelos é exatamente o que você É. disse. É como você olhasse no espelho e falasse, eu estou doente. É. Né? Então, é muito importante para as mulheres. Desculpa, Não, e aí continua. a gente dá esse suporte, né? Eu acho que é uma coisa importante de falar, e aí tem a ver com a prevenção, tem a ver com o cuidado, que eu acho muito que a gente delega muito para o outro a nossa autopercepção. Sim. Né? Então, acho que assim, o toque, fazer todos aqueles exames, né, Sim. periódicos são importantes, mas você se perceber, né, o que É. está errado, né, por que eu estou tirando muito mais de mim do que eu estou colocando. Então, essa autopercepção de como você está todos os dias, você acorda, você olha para a natureza, você olha para o sol, abre a janela, vê, nossa, eu estou vendo um dia bonito ou ele está bonito e mesmo assim eu não estou vendo. Porque isso também. Né? Legal isso. A gente se perceber como que a gente está. Nossa, então eu não estou vendo esse dia bonito, eu estou implicando com todas as coisas que está aparecendo na minha vida, tem alguma coisa errada. É. A gente estava conversando, inclusive, sobre o básico, né? O sol que a gente estava conversando agora há pouco, porque a planta, ela vira para o sol. Óbvio, tem o girassol que é chamado e é mais visível, mas se você parar para prestar atenção, a maioria das plantas, elas viram para onde tem sol.
Então, às vezes, você tem que até ter esse cuidado de ir girando ela, porque às vezes a planta está só na direção do sol. É. O gato, enfim, os animais, como todo Sim. cachorro, ele para no sol. E o ser humano foi se enjaulando em um apartamento, em um escritório enfiado num ar-condicionado e vai perdendo, às vezes, o básico. E abrindo um adendo aí o que você falou, a questão da saúde da mulher, os nutrientes também, né? Que é o que a gente estava Com falando. certeza, E importante. o produto cosmético também é um dos, e cada vez mais a ciência vai falando o quanto ele é causador de doenças, e Bom gancho. principalmente o câncer. Que eu acho, como a Cris falou, ela é uma marca, né, muito limpa, mas tem outras tantas marcas, graças a Deus, no mercado, que têm tido esse cuidado. E eu acho que é um outro ponto muito importante, né? Eu acho que sim, o autocuidado, mas também o que você está consumindo. E o Sim, perceber na produto, pele é o nosso maior órgão, né? a maquiagem é um dos maiores fatores, né? Que tem Sim. muito, muito, muito produto cancerígeno. Eu acho que a gente ainda está muito longe, mas avançamos muito acredito que nos últimos 3 anos, acho que a pandemia deu esse alavancar, inclusive mulheres que criaram marcas novas, ou que se uniram a outras, ou que foram qualificando, mas a gente precisa estar muito longe. Eu acho que você falou muito sobre, né, o autocuidado, eu acho que reflete muito na saúde. Mas o consumo, seja alimentício ou seja do cosmético, que não deixa de ser um alimento para a pele, Sim. que eu acho que é uma outra coisa que você vem fazendo muito bem e vem construindo a marca forte que você vem construindo. Eu acho que isso é um dos fatores, a sua presença forte no empreendedorismo feminino. Como você falou, você tem uma empresa, né, que vem com predominância feminina. Eu acho que isso é muito importante. Fala um pouco mais, Cris, assim, qual foi a sua sua maior coragem nessa jornada, nesse seu caminhar? Que eu conheço uma Nossa, parte dele. Mas eu acho que todo dia é uma coragem, porque não é desafiador, né? No Brasil, eu acho que assim, a gente como empreendedor, assim, você, de fato, cada dia é um desafio diferente. É muito difícil você se manter dentro do que você acredita. Então, assim, o Laces vem nesse mercado de beleza limpa, que é o mercado que a gente atua, é 3% do mercado global, né? 97% é esse que eu falo do mercado fóssil, que tem produtos sintéticos, sintetizados em laboratório, derivados de petróleo, né? E assim, é um desafio, porque você se manter vivo dentro de um mercado que é 3%, só que é um mercado que vai crescer, né? Os números falam que até 2030 o mercado de beleza limpa vai crescer 54%. Que bom. Então, assim, a gente acredita, só que até se realizar tudo isso, você tem uma jornada muito desafiadora com as pessoas, de convencê-las, de você... Hoje, assim, o maior desafio é, por exemplo, hoje você falou de maquiagem. Ah, eu quero comprar uma maquiagem limpa. Vai na Drogasil ou... Desculpa, não pode falar nomes, mas... Não, sim, mas enfim, você não acha? você não acha. Vai numa drogaria. Vai numa drogaria, vai numa loja de cosmético, você não acha para comprar. Então, como que você fomenta um mercado que existe a produção? Você vê marcas incríveis da Amazônia, do Cerrado, de vários lugares produzindo, fazendo a pesquisa, desenvolvimento, que não é barato, você manter em pé uma marca. E aí você quer consumir, você vai consumir aonde? Então, assim, a gente precisa transformar isso. Tanto é que esse é o projeto que eu vou levar agora na COP30, que a gente chama de varejo de regeneração, que é abrindo, assim, colocando a boca no trampone, de fato, para você contar. Gente, varejista, abre espaço para essas... E eu não estou falando só de laces. Sim. Tem um grande mercado brasileiro que já é visto lá fora e que aqui no Brasil não tem lugar para consumir. Você não consegue entrar numa drogaria, num mercado, numa própria marca, loja especializada, porque não existe. Eles vão te cobrar para estar lá, eles vai girar menos, porque a gente não tem a verba de marketing, eles vão querem te pagar em 120 dias, você tem que passar, para você manter a floresta em pé, você tem que pagar em 30 dias, eles não aguentam esperar 120 dias para você pagar, então tem que repensar esse varejo, porque senão vai sempre a gente vai desenvolver cosméticos conscientes, só que na hora do consumidor poder comprar, ele não tem onde comprar.
É um Você tá o trabalho tempo que todo brigando, O tempo parece, inteiro né? Ah, brigando. meu Deus. Isso é um trabalho que você faz em silêncio há um tempo, porque eu conheço, acabo tendo uma troca muito grande, principalmente nesse movimento mulher e sustentabilidade, a gente sempre está conversando sobre isso. E a Cris vem fazendo isso em silêncio, e como ela falou, não só para o Laces, mas sim para marcas verdadeiras, podemos dizer assim, seja Sim. de essência ou seja de prática, e é um desafio, que você me falou disso, eu acho que há uns 3 anos atrás, ali Sim. meio pós-pandemia, que Sim. foi você voltando e outras marcas voltando, tentando existir. E imagina, ela vai levar ainda para a COP, quer dizer, já deveria estar levando a solução para a COP. É. Quer dizer, há anos que ela vem fazendo em silêncio, e trabalhar em silêncio ele dá muito mais trabalho. Claro. Eu falo, Muito fazer mais barulho custoso dá também. muito mais resultado. Então, realmente, eu tiro o chapéu, porque eu sei que não é só pro Laces que você faz isso. E é um desafio, porque há anos você vem tentando, você leva a sua força do seu nome e ainda não conseguiu, né? Ter o que a Exato. gente precisa ter. Mais uma vez, assim, eu acho que é uma essência que você deixa aí da sua vida, do seu legado, e tem muita coisa que você puxa fazendo ponte para outras, que eu acho que é uma das coisas que a gente utiliza e que, gente, se eu puder, e é o que eu posso deixar para toda mulher, é isso, tem que ser e puxar o caminho para outros. E assim, só adendo ao que você falou, a nossa pele é o nosso maior órgão, e o que você usa de cosméticos muitas vezes sintéticos são disruptores hormonais, que para a Sim. mulher que já tem um ciclo hormonal que é super desafiador, independente do momento da vida dela, a gente não é como homem que tem um ciclo hormonal muito mais equilibrado. A gente, cada dia do mês, cada dia a gente está de um jeito, fisiologicamente. Então, imagina você ainda colocar coisas na sua pele que ainda cria mais fator de mudança. Claro. Então, assim, a transformação para um cosmético mais natural, que tem a ver com a sua pele, com onde você vive, é fundamental, porque isso não pode ser mais um fator de desequilíbrio, porque aí o desequilíbrio hormonal vai criar câncer, vai criar doenças hormonais, onde você vai depender cada vez mais de um medicamento que vai desestruturar seu cabelo, sua pele, sua beleza, sua autoestima, sua mente, Sim. seu bem-estar como um todo. Então, assim, vamos repensar esses processos. Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não posso fazer melhores escolhas? Né? Então, é um mercado que já existe, tem maquiagens incríveis. Tem produtos de cabelo incríveis, com aromas da natureza, que eu tenho certeza que o seu bem-estar mental vai ser muito melhor do que você ficar sentindo cheiros que foram feitos sintetizados, que vai atrapalhar toda a sua fisiologia. Então, assim, só tem a ganhar. Né? É igual fazer, eu vou comer. Tô com fome, vou comer um prato de arroz, feijão, verdura, proteína, ou eu vou comer um fast food? Não, eu vou comer um prato de arroz, feijão para ter saúde. Então vamos nessa mesma linha para o cosmético. Exato. Sabe que te ouvindo, e é isso que eu convido as pessoas lá em casa a fazerem. Você me provocou uma profunda reflexão sobre isso, né? Porque, veja, eu principalmente, eu sempre fui uma pessoa que eu me cuidei. Depois do câncer, então, eu fiquei mais psico ainda, eu brinco. Então, assim, mas o que adianta? Eu cuido da alimentação, eu faço esporte, né? Mas eu vou lá e coloco produtos fósseis, que você falou, para dentro, porque de uma certa forma é para dentro, né? Porque a pele, como a Cris mesmo colocou, né? Eu faço não reposição hormonal, que eu não posso, mas muitos produtos que a gente usa pela pele, pela absorção, né? Produtos sintéticos, enfim, é muito complicado isso. Você sabe que tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e foi até publicada naquela revista científica Chemistry, que fez um estudo com, agora eu não me lembro quantas mulheres, mas acho que foram 70 mulheres que estavam com câncer de mama, e durante 28 dias foi tirado 100% de todos os cosméticos. Nossa. E aí foi mensurado o tamanho da célula cancerígena, e depois de 28 dias tinham reduzido as células. Nossa. Que incrível você falar isso. Então, assim, é fato, a ciência já está, não é a Cris, É. cosmetóloga aqui, que trabalha há 40 anos, mas assim, a ciência já mensura isso como... E as mulheres são as que estão mais expostas, porque Sim. o homem não usa tanto cosmético, né? Sim. A gente usa de 12 a 15 cosméticos por dia. Então, e assim, gente, não precisa se desesperar, né? Tá tudo bem, chegamos até aqui, tá tudo ótimo, não precisa se... né? Porque também a gente vai causando aqui um estresse. Não, mas é um processo, né? Mas é um processo.
o próximo, vai comprar o desodorante? Procura Troca. sem alumínio, vai procurando algo natural, vai comprar o próximo batom, procura algo natural, e assim vai fazendo essa transição, não tem problema, é sempre melhor a cada A dia. mudança gradativa, né? É E eu isso. acho que volto às crianças, porque eu acho que tá ali já do início. Gente, a maioria, se não, eu não tenho essa estatística específica, mas eu acho que 97 a 99% das pomadas utilizadas em recém-nascidos, elas são com produtos. Não, e a gente tem aqui óleo de coco, óleo de que no Brasil murumuru, a gente tem duas. tem tanta coisa que é acessível, barata e que pode conectar a esse cuidado da criança. E tem marcas brasileiras Tem marcas já. brasileiras. Tem uma que, inclusive, faz parte da minha rotina já. Tem uma marca brasileira, tem, acho que 2 internacionais que estão hoje no Brasil. E se a gente for para mundo, talvez a gente não tenha nem 5. Então, quer dizer, todas as outras mais fáceis, mais comuns, elas têm. Mas, voltando, falando seja da criança, ou seja, né, já da mulher adulta, eu acho que de tudo o que falta é educação. Seja da marca explicar algo que ela não quer que se saiba e da própria pessoa que está consumindo. Às vezes você tem que chegar no momento de vida ou de saúde para entender que aquele não era o caminho. Aí você vai retroceder e entender o caminho da sua avó. Quer dizer, voltar para o básico. E também acredito que quanto mais a gente consome, mais a gente força a indústria que não se encaixou ainda a se encaixar. Seja numa coisa simples ou seja numa embalagem. Tem gente que não tem noção que uma embalagem de alumínio, o mal que aquilo faz. Todo dia a pessoa está consumindo um pouquinho de alumínio. O quanto que a embalagem plástica pode fazer mal, o quanto todo dia. Então, se você começa a fazer escolhas, pelo menos as pessoas que já podem, a gente força uma indústria a voltar. É verdade. Eu não gosto de falar sobre, mas se a gente pegar o próprio refrigerante, lá atrás era tudo de vidro. Né? Então, não é sobre o consumo dele, é sobre só a gente raciocinar o quanto a indústria foi... E as pessoas só foram seguindo e consumindo. Então, quando você consegue entender, e a gente volta para a maquiagem, o quanto de criança que... Ai, tão bonitinho minha filha se maquiando e não tem noção. Aí estão as meninas menstruando muito antecipadamente, mudando todo físico e psicológico, fora de uma geração, distorcendo tantas outras coisas. Enfim, seria uma pauta enorme se a gente fosse falar só sobre isso, porque realmente é muito profundo. E muitas mães não sabem. Eu falo que eu converso isso no dia a dia. Eu não fazia ideia. Eu fui conversar com meu irmão. Eu falei, gente, ele falou, a mãe fazia nem noção disso. Como assim isso? Eu falei, Enquanto eu já tenho um outro que ele é absurdamente preocupado. Tipo assim, a outra já não usa, é tudo ou natural ou orgânico, não usa tudo no certinho. Cada um de um jeito. Não é que os dois não tenham, os dois têm o mesmo acesso à informação, inclusive tem a mesma irmã que é tão cuidadosa, eu tento, sabe, ter tão isso presente na minha vida. Mas às vezes é a rotina, é o ritmo, vai deixando, é o corre-corre do trabalho, e então um vai vivendo, ou o outro, enfim. Não é sobre você ser melhor ou pior mãe e pai, não sabia disso, vou ficar paranoica. É começar a entender passo a passo e entender como melhorar. A criança já usa maquiagem, tem muita maquiagem infantil, já limpa. Sim. Ou dar o básico, ou entender até que ponto, né? Essa maquiagem. Então, são tantos Ou fatores. até faz junto, né? Tem tanta coisa, né, na internet que você pode fazer, por exemplo, uma cera de abelha ou uma cera de carnaúba com um pouquinho da amora e faz um potinho para sua filha. E ela fez o cosmético e ela mesmo passa com a corante da amora, que tá ali, que agora, inclusive, é época de amora. Faz ali, tá? Não vai durar 6 meses, vai durar 1 mês, mas não tem problema, você fez ali com a sua filha, olha que delícia. Transforma num momento lúdico, né? Entendeu? É assim, é verdade, é muito bacana isso daí. Gostei, olha, eu tenho algumas amigas que têm crianças em casa, eu adorei isso. Realmente, você pega uma cera de abelha, põe amora, olha que tarde divertida que você pode fazer. Casinha, que nem se Aí fazia põe um pouquinho de açúcar mascavo para ficar docinho, ou melzinho. Pronto. Tá vendo? Né? Muito bacana. Pronto. Ai, Cris, a gente está se encaminhando para o fim e eu não podia deixar de comentar sobre a questão de nós mulheres, né? Você tem a mesma idade que eu, na verdade, eu sou um ano mais velha, eu tenho 53,
E eu brinco, né, que a gente vai ficando madura, a gente vai ficando mais espertinha, né? Mas a gente também passa, como mulheres de todas as gerações, muitas dificuldades. Nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal. Enquanto empreendedoras, porque eu sou advogada, mas tenho meu próprio escritório, e também, então eu também empreendo, a gente enfrenta dificuldades. Fora que, não sei se você é mãe, Sou. Então, mãe, mulher, esposa, empreendedora, 10 mil pratinhos. Eu sempre brinco, a gente vai ter que deixar cair, né? Porque senão a gente não dá conta. Me fala para a gente encaminhar agora para o final sobre as dificuldades que você enfrentou, mas também sobre as potências que você conseguiu desenvolver aí no seu crescimento. Sim. Até para a gente inspirar a mulher em casa que está iniciando uma empresa, por exemplo. Bom, eu tenho 2 filhos, um de 30 e uma menina de 30 e um menino de 31. Uau! Então eu comecei minha vida muito cedo, casei, né? Eu sou casada até hoje com o mesmo marido, e que inclusive trabalha comigo e é CEO do Laces. E a gente construiu uma jornada. A gente fala que eu comecei a minha vida, eu ganhava R$ 800 como cabeleireira e a gente pagava 700 de aluguel. Meu marido era vendedor. Então, assim, a gente começou a vida num lugar muito, assim, graças a Deus, com saúde, tá tudo bem, mas, assim, num lugar bem desafiador. E o que a gente fez, não olhar para o lado e continuar trabalhando. Então, eu acho que, assim, a jornada de você ser empreendedor no Brasil é uma jornada solitária. É uma jornada que você tem que construir. Não adianta achar que vem alguém ou consultor, que hoje, né, tá super na moda, todo mundo vir com 1000 soluções para você. Mas, assim, claro que você pode ouvir os especialistas, mas, assim, no fundo, quem tem que arregaçar a manga e sair fazendo é você. Né? Então, assim, acredita no seu sonho, né? Acredita no que você veio trazer para o mundo, porque isso é a mola para você chegar onde você quer chegar. Eu acho que o conhecimento, é claro que ele é extremamente importante, você saber. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre aprendendo. Eu, desde os meus, sei lá, 15 anos de idade, eu faço milhões de cursos, eu aprendo, eu converso com pessoas, claro, mas eu sempre tenho aquilo que, assim, eu volto para mim e falo que isso ressoa naquilo que eu acredito. E isso é a base para eu ir para frente. Porque há quase 40 anos atrás, quando minha mãe fazia infusões de ervas para fazer o shampoo, e quando eu fui passar para a nossa indústria, a gente produzia de forma artesanal. E aí a gente queria crescer, eu falava, gente, isso que a gente tem é muito incrível, a gente tem que levar para o mundo isso. E aí um desafio era essa produção artesanal, né? Porque você não podia vender, a gente só podia utilizar dentro do nosso espaço. Quando eu fui procurar uma indústria para fazer os meus cosméticos, as pessoas não queriam fazer, porque falavam, eu não vou fazer infusão de erva, eu vou usar água mineral, eu vou fazer isso, eu não queria fazer. Aí eu falei assim, gente, como assim? Dá certo, como que você não quer fazer? Não, eu tenho que mudar meu processo produtivo. Aí eu fui estudar cosmetologia para falar, tecnicamente eu não sei argumentar com essa pessoa, mas eu vou estudar e eu vou ter os argumentos para que eu sei que isso vai acontecer. E aí achei uma fábrica que inicialmente era uma fábrica que a gente terceirizava as nossas fórmulas, porque eu sabia argumentar, você vai fazer assim, vai fazer assado e aí vai dar certo. Então eu acredito que é isso. Hoje a gente tem uma fábrica, que é a primeira fábrica certificada orgânica desde 2008. A gente produz só produtos de origem natural. Não tem contaminação cruzada, porque foi uma teimosia daquilo que eu acreditava. Adoro pessoas teimosas. Então, eu também sou. É isso. Então, eu acho que, assim, uma dica para quem está começando é você não desvirtuar aquilo que você acredita. Eu sei. Vai fundo naquele propósito, né? Que o propósito tenta uma palavra meio perdida, assim. Mas, assim, tem tanta coisa acontecendo, né? Porque a gente vive muito nesse mundo das mídias sociais e todo mundo hoje, quer vender curso, quer vender isso, quer vender aquilo, que tá tudo bem, mas, assim, volta para você e vai lá na tua raiz, o que você acredita, e aí vai. Porque o que você tem para trazer é tão único. É verdade. É único. O que eu vim fazer no mundo, só eu posso fazer. Assim como vocês. Sim, sim. Né? E assim como cada um que está aqui nos ouvindo. Então, assim, eu acho que a gente... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Esquece que não é mamão com açúcar. Mas né? é possível. Mas é possível, desde que você, de fato, todos os dias acredite naquilo que você veio fazer. Então, dica...
volta para tuas raízes, se conecta com aquilo que você de fato acredita e vai para frente, não olha muito para o lado, porque senão isso não vai dar frutos. É isso aí. Amanda, assim, como recado final de tudo que nós conversamos aqui, o que você teria para dizer assim para a nossa audiência? Porque como uma mulher que adora fazer pontes e que também é uma mulher teimosa, arretada, nordestina arretada, aliás, quando a gente ouve o sotaquezinho dela, uma delícia, é né? delícia ter ela do lado, assim. Fala pra gente, assim, num encerramento, o que você toma, né, nesse nosso papo? Eu acho que você até tocou na questão do meu sotaque, que é uma das coisas, gente, eu tô há 11 anos em São Paulo e eu não perdi minha essência. Não perdi o meu sotaque, eu não perdi minhas origens. E que muitas vezes tem mulheres que chegam aqui, elas precisam e elas perdem o sotaque para se encaixar num grupo, perde a essência porque acha que se pegar a essência de um outro local ou de uma outra cultura, ela vai fazer parte daquilo ali. E acredito, por não precisar disso, eu consigo manter minha essência até hoje. E a gente falou sobre propósito, como eu brinco aqui, namastê, gratidão e tantas outras palavras, empreendedorismo, empoderamento, perderam a essência e o propósito no andar do caminho. Mas eu volto que todas essas palavras e todas elas têm um fundamento. E eu acho que a gente manter a nossa essência, manter o nosso propósito e, obviamente, ser e fazer essa ponte, né? Eu falo fazer ponte entre mulheres incríveis, entre propósitos e projetos incríveis, que eu acho que isso é uma das minhas missões, mas a gente fazer ponte para quem vem, esse legado, essa responsabilidade, essa insistência, resistência que a Cris tem há anos, né? De ser pioneira, de ser fora da curva, de tentar encaixar outras marcas, outros projetos, outros produtos. Você que faz e constrói, defende tantas outras mulheres de situações, na grande maioria delas, são vulneráveis, ou ensina para não chegar a essa situação. Eu acredito que o que eu deixaria aqui de mensagem é isso, é o nosso propósito, é o nosso legado e a responsabilidade de ser e fazer ponte. Ser essa ponte entre elos incríveis e fazer a ponte para quem vem. A gente tem uma responsabilidade muito grande de construir, reconstruir ou voltar para as nossas origens. Cris, e você? Quando você olha para trás e vê assim a sua vozinha falando com as plantas, né? E tudo que você construiu, que como você mesmo falou, eu gosto disso, sabe? Que é possível, mas não foi fácil, né? Para a gente não romantizar a trajetória da gente, né? O que te vem à mente? Qual o legado que você quer deixar diante de toda a sua história, que começou lá observando tua avózinha, a sua avó, né, que falava com as plantas? Você fala hoje em dia com as plantas? Opa! Eu também, já estou nessa Falo fase. que foi minha terapia, inclusive, da pandemia, que eu tive essa oportunidade. Mas olha para a câmera e me fala do seu legado. O que você quer passar? Olha, eu acho que primeiro é ser muito grata ao caminho, né? Por mais, às vezes, difícil que ele seja, sou muito grata a tudo que aconteceu até o dia de hoje. Porque é isso, é resiliência, é você se conectar com a sua melhor versão, que faz com que você acredite naquilo que de fato você veio fazer no mundo. Então, eu gosto muito de uma frase que, assim, quando a gente tem a intenção, a disciplina e dá tempo ao tempo, você chega aonde você quiser. Então, acredite nisso, acredite no que você veio trazer no mundo e que isso faça com que você, de fato, deixe. O que me inspira muito é deixar em cada mulher que consome laces, que consome beleza limpa, que ela possa cada vez mais se empoderar desse feminino que é potente, que é único e que a gente precisa exatamente nesse momento do mundo, né? Porque a gente não pode ser uma mulher empoderada, como a Amanda falou muito bem, assim, se tornando uma outra pessoa, se tornando um homem, se tornando um CEO no corpo de uma mulher. A gente precisa se empoderar daquilo que a gente, com o nosso feminino, com a nossa sensibilidade, com a nossa conexão, com a nossa, às vezes, distração, com a nossa alegria, vai ocupar aquele espaço para que a gente possa ter empresas, pessoas e comunidades melhores no futuro. E passa para mim as suas redes sociais e onde que tem loja da Laces? Bom, as minhas redes sociais é Cris Dias Laces, e o Laces, né, Laces and Hair, que é a rede do Laces. O Laces tem salões em São Paulo,
no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Então, entra lá, pega os endereços, tem na unidade de Jardins, Moema, Vila Lobos, no Rio, na Barra e no Leblon. E em Belo Horizonte tem em Lourdes e em Belvedere. Bom, gente, esse episódio, eu acho que é um episódio que, para mim, fica, além de muita inspiração, Cris, e quero te agradecer por isso, uma reflexão que eu convido você a fazer diante de tudo que a Cris trouxe aqui para a gente. Né? E aproveite, eu acho que Laces, para mim, é uma experiência. Né? Então, eu convido você, em nome da Cris, para que você conheça o Laces. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Te aguardo no próximo episódio. Um grande beijo, meninas. Muito obrigada, Mandinha. Obrigada, meu amor. Obrigada, e até a Mandinha. próxima. Obrigada. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.